Olá, amados, bom dia, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez para estudar esse tema tão maravilhoso, os atributos de Deus. Tivemos a Andréia aí no mês de agosto, todinho, explorando para nós com tanta propriedade, tanto carinho, e agora nós vamos continuar e vamos ver a cada domingo um atributo de Deus. Os atributos de Deus são muitos e alguns que a gente nem imagina que são de verdade. Hoje, inclusive, que nós vamos falar sobre ele. Mas eu quero te convidar neste momento a orar comigo. Vamos orar? Convidar ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós e venha ministrar ao nosso coração? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por esta manhã. Te louvamos por mais um domingo que o Senhor nos dá. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pela forma tremenda e poderosa que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos sustenta. Obrigada, Pai, pelo Teu favor e pelo Teu amor. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre a solidão de Deus. A solidão é um atributo de Deus. Você já pensou sobre isso? Interessante, né? E nós vamos ver por quê. Em primeiro lugar, os atributos, como André já vinha nos falando, são características de Deus. Deus é infinito e nós finitos. Como que o finito vai entender o infinito? Por causa disso, então, Deus propôs para nós formas de nós o entendermos, através de tudo que Ele vinha fazendo, através de todas as suas características. Assim, o Senhor nos mostra quem Ele é e Ele nos mostra o que Ele faz. Mas Deus é solitário. Deus nunca vai ver outro Deus porque Ele é único. E Deus nunca vai fazer outro Deus porque Ele também é único. Então são as únicas coisas que Deus nunca vai ver e nunca vai fazer. Mas no mais, Ele pode todas as coisas. E aí, o que é essa solidão de Deus? O que a Bíblia nos fala sobre isso? Em Gênesis, no capítulo 1, verso 1, começa assim: no princípio, Deus. Bom, só tinha Deus. De eternidade a eternidade, só existia Deus. Deus era autossuficiente. Deus sempre foi pré-existente. Antes era Deus, depois era Deus. No princípio era Deus, no fim é Deus. E Deus é pré-existente e Ele está fora dessa dimensão nossa, porque Ele está no Kairos. Só que aprove ao Senhor criar o Cronos, criar esse tempo nosso aqui no mundo. Então veja bem, embora Deus estivesse na Trindade Santa, Ele era só, Ele na Trindade. Então aí nós vamos entender que, por exemplo, não existia universo. No princípio era Deus, só tinha Ele. Não tinha universo, não tinha céu, não tinha terra, não tinha anjos, não tinha ninguém, não tinha nada. E aprove ao Senhor, o Senhor desejou fazer o universo, criar a terra, não é? Bom, então, como eu já falei, Deus é pré-existente. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. E o dia que o Senhor Jesus veio como unigênito do Pai, e Ele morreu e ressuscitou e subiu como primogênito, Ele foi o primeiro a subir e nós iremos depois. Nós vamos também voltar para a eternidade e vamos estar junto com o Senhor no céu. E esse tempo aqui na terra foi o tempo que Deus quis criar para nós, para Ele. Mas nada do que Ele fez vai aumentar ou diminuir o seu poder ou a sua glória. Nada, porque Ele é pleno, Ele é perfeito. Agora veja bem a grandeza do caráter divino de Deus. Ele é grande em sabedoria, Ele é maravilhoso em poder, conforme Isaías nos fala. Ele é cheio de misericórdia e Ele a tudo sustenta. Tudo fez e a tudo sustenta. Essa teoria de que a terra aprendeu a caminhar sozinha, isso não existe. Tudo Deus criou e tudo Deus sustenta. Bom, Ele é
dependente de tudo e de todos. Ele não depende de nada nem de ninguém. Ele é único em sua excelência e em seu ser. E lá em Êxodo, capítulo 15, verso 11, diz assim: Ó Senhor, quem é como tu? Tu entre os deuses estás. Quem é como tu? Glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas. Único. Os próprios povos que conviviam com o povo de Israel falavam: Ele é o Deus único, Ele é o Deus verdadeiro. Em vários momentos nós vemos, quando Nabucodonosor joga ali Sadraque, Mesaque e Abednego e vê que o Senhor estava ali com eles, andando no meio deles, né? Uma teofania de Jesus, quando estava ali no meio deles, ele fala: por acaso Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus eterno realmente salvou vocês e livrou vocês? E ele disse: fique-se sabendo que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus poderoso. Nós vimos isso também quando Naamã se debruçou diante de Eliseu e aprove ao Senhor curá-lo, e ele foi curado depois de mergulhar 7 vezes, e ele disse: eu e a minha casa, todo mundo abaixo de mim agora, vai servir a esse Deus maravilhoso, o Deus de Israel. E ele ainda fala uma coisa interessante pro Eliseu. Ele diz: eu preciso ir até o templo do Deus Dagon, para que o rei vá e o adore. Mas eu vou me abaixar só para sustentar o rei. Eu não estarei nunca mais me abaixando diante dele. É tremendo. Todo mundo sabia quem era Deus. Quando Jericó foi destruída, a Raabe fala para os espias: eu sei quem é o Senhor, Deus Todo-Poderoso de vocês. Quando o próprio Amã quis destruir os judeus, a esposa dele disse: se este homem Mordecai é daqueles lá, daqueles que o Senhor deu as pragas e abriu o mar, você está no sal, porque esse Deus é poderoso. E o Senhor é conhecido como sendo o único, é o Deus solitário, não há outro como Ele. Deus estava só, mas se bastava. Deus não precisava ter criado nada, nem o universo, nem os anjos, nem a gente. O Senhor não precisa disso, mas Ele quis criar. Por que Ele não precisava de nós? Porque Ele é completo. Ele é suficiente, Ele é satisfeito em si mesmo e de nada necessita, conforme Malaquias nos diz. Como Ele não muda, a sua glória também não pode ser aumentada ou diminuída. O seu amor não pode ser aumentado ou diminuído, porque o amor dele é perfeito, ele é pleno. Assim, amados, ao serem criados o universo, o céu, a terra e tudo foi somente para manifestar o poder de Deus. Mas Ele não precisa de nada disso, porque Ele é pleno. Ele é solitário, mas Ele é pleno. E aí, quando Deus criou todas as coisas num ato soberano, como eu falei, Ele criou para o louvor da glória dEle. Aprove ao Senhor criar, mas Ele não precisa disso. E olha que lindo como que em Efésios Paulo fala: Ele fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele mesmo é conselheiro dele mesmo, não é? Quando ele jura diante de Abraão, ele diz: eu juro acerca de mim mesmo, porque não tem ninguém maior do que ele para jurar. Ele é o único. E assim, o Senhor criou o homem e a mulher, mas deu também o livre-arbítrio. Eu e você podemos adorá-lo se nós quisermos, se nós entendermos que devemos adorar, porque Ele não precisa da nossa adoração. Ele não precisa de nada do que nós temos. Todas as coisas foram feitas para Ele, a partir dEle, por meio dEle, somente. Lá em Neemias, capítulo 9, verso 5, diz assim: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Já se havia essa noção da eternidade de Deus. E também Efésios diz que todas as coisas Ele fez, foi pelo beneplácito da sua vontade. Ele é glorioso, portentoso, pleno em si mesmo. E Ele tem também a sua soberana graça, mesmo na sua solidão. E Ele diz assim, lá Paulo escrevendo aos Romanos diz assim:
Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que então ele recompensasse? Como assim? Ninguém deu. Ele é a primazia, o primeiro de todas as coisas. E ainda, lá em Jó, capítulos 35, versos 7 e 8, diz assim: nada do que faça ou deixe de fazer pode afetar Deus. Olha como diz o texto: se fores justo, que lhe darás? Ou que receberás da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria somente a um filho do homem. Porque Deus é inalcançável, inatingível na sua solidão. E a única forma de chegarmos até Ele é através do Senhor Jesus, o seu único Filho, que Ele mandou para nós. Deus não muda. E nada do que Ele fez pode alterar quem Ele é. E nada do que eu fizer pode alterar o que Deus é. Olha que interessante isso. Como o nosso Senhor Jesus não também acrescentou nada enfaticamente a quem é Deus. O fato de Jesus ter vindo para a terra não mudou nada de quem é Deus. A única coisa que mudou foi Ele poder nos levar de volta para Deus. Mas em Deus, nada mudou, nada acrescentou. Nem o que Jesus sofreu, nem o que Jesus padeceu, nada. Ele nos manifestou a glória de Deus, porém nada acrescentou a Deus. Isso foi o que Jesus fez. Até porque Deus é perfeito, Deus é pleno. E não tem como mudar nada nele, nem para melhor e nem para pior. Bom, falando do caráter oficial de Deus então, a gente observa que Deus é honrado e desonrado pelo homem. Eu posso honrá-lo e desonrá-lo, mas diante dos outros, isso não altera nada diante de Deus. É tanto que o texto de Judas 1 diz o seguinte, no verso 24, diz assim: Ele nos guarda de tropeçar para apresentar ante a sua glória imaculados e jubilosos. Ele nos guarda de tropeçar para o louvor da glória dele. Mas nada do que nós fizermos vai atrapalhar quem Deus é. Vai aumentá-lo ou diminuí-lo. E tem um outro texto também, no Salmo 23, que diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ou seja, Ele nos quer ver andando retos, mas não por Ele, mas por nós. Porque nós acabamos refletindo o nome dEle aqui na terra, aonde nós estamos inseridos. Deus é único. Olha que lindo. Eis que as nações são consideradas por Ele como gola de um balde e como um pó miúdo das balanças. Eis que Ele lança por aí ilhas como uma coisa pequenina. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante Ele. Ele as considera menos do que nada. É uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou a quem compararíeis? A quem a gente compararia? Não tem quem comparar. Ele é único. Ele é perfeito. Ele é pleno. É interessante que quando Paulo, pregando em Atenas, ele chega e vê todos aqueles pódiums, cada um com um pódium de Deus. Os atenienses têm muitos deuses, e eles colocavam um nome em cada pódium de um deus. Quando Paulo chegou, ele viu que havia um pódium vazio e estava circunscrito ao Deus desconhecido. E aí Paulo disse: este é o Deus que eu estou pregando, é exatamente sobre ele que eu venho para falar para vocês. E todo mundo ficou intrigado e já o levaram lá para o Areópago. E Paulo começa o seu discurso dizendo quem Deus é, tudo o que Deus criou, falando acerca de Deus, do seu poder e do seu amor. Fala em Jesus, fala da ressurreição de Jesus e da salvação de Jesus. Nessa hora eles falam: depois conversaremos sobre isso. Mas aqueles homens entenderam que havia o Deus desconhecido. E a grande questão é: o nosso Deus e todos os atributos que Ele tem são conhecidos ou desconhecidos para nós?
Deus se manifestava o tempo todo na Bíblia, trazendo atributos para todos os homens e mulheres que estavam ali. Por exemplo, tem uma mulher que deu um nome para Deus, Agar, quando estava no deserto. E ela disse, ele é o Deus que tudo vê. Foi o Deus que a ouviu e viu quando ela estava só no deserto. E assim, da mesma forma, a solidão é um atributo de Deus, porque fala do seu poder de ser único, eterno e criador de todas as coisas. E olha que lindo esse texto também de 1 Timóteo capítulo 6, verso 15 e 16. Esse Deus, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade, habita na luz inacessível. Olha que lindo, habita na luz inacessível, é a luz que a gente vai ter no céu quando voltar para lá. A quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a ele toda a honra, poder e glória, sempre e para sempre. E aí, amados, esse Deus que é solitário, né? A solidão de Deus, nós podemos pensar que a forma dele se apresentar para nós foi se revelando. E por isso que ele criou todas as coisas. Ele mesmo se revela a nós. Não tem outra forma de nós chegarmos a ele. Intelectualmente, nós jamais chegaríamos a ele. Mas nós nos achegamos a ele através do Espírito. É por isso que o Senhor Jesus, naquela conversa com a samaritana, quando ela pergunta como adorar, como chegar diante do Senhor, o Senhor Jesus disse, nem em Gerizim e nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, porque Ele é espírito e importa que nós o adoremos também em espírito. Através do nosso intelecto, a gente jamais chegará em Deus. Por isso que homens e mulheres estudam intelectualmente o tempo todo, mas não conseguem chegar. Mas através do Espírito Santo de Deus, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele nos mostra quem nós somos e mostra quem Deus é. A partir dele, a gente consegue chegar. Olha que interessante, Deus é Espírito, João 4:24. E é assim que nós devemos adorá-lo e estarmos perto dele. Agora, olha que interessante. Conta-se que um selvagem achou um relógio e ele ficou muito encantado com aquele relógio. Mas ele não sabia o que fazer e ele não sabia para que servia. Até um tempo que chegou um missionário na tribo dele e ele disse, para que serve isso? Quem fez isso? É algo muito bem feito, alguém deve ter feito. E o missionário riu e disse sim. E foi a deixa para o missionário explicar. Assim como o relógio denuncia que tem um relojoeiro, o mundo, o universo, denuncia que existe um Deus, Criador de todas as coisas. E Ele está no seu tempo, no Kairos, na sua solidão. E aí tem uma outra história interessante também. Conta-se que um homem, mais ou menos em 1910, 1912, estava andando nas ruas e aí com um carrinho que ele tinha acabado de comprar, os carros estavam começando a chegar no mercado e ele andando com seu carrinho no meio da cidade, o carro parou. E ele ficou desesperado e tentou fazer o carro funcionar, mas ele não tinha noção do que fazer. Até que chegou um senhorzinho perto dele e disse, posso dar uma olhada? E ele disse, sim, senhor, o senhor entende de carro? Ele falou, entendo. E aí ele foi lá, abriu o capô do carro e olhou. E viu que havia soltado por conta da trepidação da pista, um dos caninhos. E ele foi e recolocou o caninho no lugar, quando ligou o carro pegou. E aquele homem olhou para ele e disse, poxa, o senhor realmente entende de carro. Como é o seu nome? E ele disse, meu nome é Henry Ford. Era nada mais, nada menos do que o criador daquele carro. E assim também é com Deus. Por isso que o Senhor nos conhece tão bem. Por isso que Ele sabe exatamente quem a gente é e do que a gente precisa. E por isso o nosso Deus deve ser, na sua solidão, em ser único, único Deus. Ele deve ser reverenciado, Ele deve ser cultuado, Ele deve ser adorado. Ele é solitário em sua
majestade. Olha que coisa linda, não tem outro igual a Ele. Ele também é único em sua excelência. E Ele também é incomparável em suas perfeições. Não há outro Deus. Ele jamais verá outro Deus, porque Ele é único. E aí, amados, o que nós precisamos fazer diante disso? Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Deus. Oséias já dizia isso também. Quando o povo se desgarrava da palavra, eles acabavam cometendo pecados. Eles acabavam se distanciando da vontade de Deus para a vida de cada um deles. Nós vemos isso muito claramente no quadro de Juízes. Quando vinha um juiz que fazia o que era bom perante o Senhor, o povo se levantava diante de Deus, e era tremendo, e era uma bênção, e o povo vivia os milagres do Senhor. Mas quando se levantava um homem que fazia o que era mal perante o Senhor, e o povo ia junto com ele, a fome normalmente devastava todo mundo. Era muito triste. Agora, assim como naquela época o Senhor falava que nós não podemos nos apartar da palavra, ao contrário, como diz o salmista no Salmo 1, nós temos que meditar na palavra dia e noite. Nós precisamos orar a palavra, declarando a palavra. Por exemplo, quando Josafá fez aquele culto cantado, tremendo, andando com o povo, ele foi louvando. Então nós podemos declarar também, Senhor, assim como quando os amonitas, os moabitas e os seiritas foram junto, Pai, para destruir o teu povo, e o Senhor pôs emboscadas contra eles, e o Senhor os desbaratou, e eles se autodestruíram. O povo teve o trabalho de pegar os despojos, o povo ficou rico, pegou o despojo de 3 povos, levaram 3 dias para pegarem os despojos. Então é isso que nós precisamos fazer, orando na palavra. Pai, da mesma forma que o Senhor impeça que os inimigos nos ataquem, que o Senhor nos impeça que as pessoas cheguem até nós, que queiram o nosso mal, livra-nos, Pai, de toda a tentação, como o Senhor Jesus nos ensinou a orar. E assim, amados, quanto mais a gente meditar na palavra, quanto mais a gente se apropriar da palavra, mais a gente vai saber quem é o nosso Deus, mais nós vamos saber como é que Ele quer que nós o sirvamos, que nós o adoremos, que nós estejamos perto dEle. A solidão de Deus é tremenda, tremenda, mas eu posso partilhar do amor dEle, eu posso partilhar do favor dEle, da graça dEle, eu posso crescer e para isso eu preciso deixar de ser homem carnal. Senão eu não consigo. Como homem carnal, eu não consigo subir até o altar de Deus. E nem como homem emocional. Para subir até o Senhor, eu tenho que me ligar a Ele espiritualmente. É interessante que nós vemos que Ele se revelou para Isaías. Isaías vem no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 dizendo: ai desse povo, ai desse povo, ai desse povo. E quando ele entra no templo e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele diz: ai de mim. E o Senhor se revela para ele para curar aquilo que ele tem maior dificuldade. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. E o que foi que o Senhor fez? O Senhor designou a um anjo para pegar uma pedra viva no altar e passar nos lábios dele para purificar. E então o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Embora eu não possa fazer diferença nenhuma para que a glória de Deus seja maior ou menor, eu posso aqui na terra fazer diferença na vida de outros para que o conheçam, para que saibam exatamente quem Ele é e tudo que Ele pode fazer. Mas para isso, eu não posso ser como um homem carnal. Ao contrário, eu tenho que me ligar a Ele de forma espiritual. Preciso da oração, eu preciso da palavra, eu preciso da comunhão,
Eu preciso estar próxima a pessoas que vão me ajudar a levar até Deus. Eu hoje ouvi uma frase linda e eu fiquei muito encantada. Uma pessoa falou para mim, eu pedi para Deus colar em pessoas que me façam ficar mais perto dele. E essa pessoa disse para mim, você é uma dessas pessoas. E eu fiquei muito feliz. Porque você saber quem você é ou você achar quem você é uma coisa, até que você escute de alguém. E eu não falo isso para me ensoberbecer aqui, mas porque eu fiquei feliz de saber que o que eu estou querendo fazer, eu estou conseguindo. E eu quero que mais pessoas colem a mim para saber quem Deus é. E que eu possa viver plenamente quem Ele é. Na minha vida, Ele seja visto, seja reconhecido. E assim, amados, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, Paulo diz assim, é mister que o Espírito Santo de Deus brilhe em nossos corações, né? Não no nosso intelecto. Ele brilhe dentro de nós, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, que a gente seja promovido para dar a Deus tudo aquilo que Ele é digno de receber. Conhecimento da glória de Deus. Nós precisamos do conhecimento da glória de Deus. E assim, o meu desejo é que nós possamos realmente voltar, buscar ao Senhor, clamar a Ele, para que nós estejamos pertinho dEle cada dia mais e façamos a diferença. E ainda em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, o apóstolo Pedro diz o seguinte, ainda assim, a alma regenerada terá de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Precisamos conhecer mais e mais em todas as suas especificidades, em todos os seus atributos, quem Ele é. Quem Ele é. E, concomitantemente, nós vamos acabar descobrindo tudo o que Ele pode fazer. Mas nós temos que adorá-lo, não pelo que Ele faz. Isso é louvor, isso é ação de graças. Nós temos que adorá-lo pelo que Ele é. E Ele é Deus, único Deus. E ainda Colossenses no capítulo 1, verso 10 diz o seguinte, andar diligentemente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quando João Batista desceu, veio à terra, nasceu de Isabel, era parceiro de Jesus e quando ele anunciou Jesus, ele disse o seguinte, Ele é aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias, eu vim preparar o caminho dele. Se arrependam. Só que ele diz uma coisa muito interessante, se arrependam e produzam fruto de arrependimento. Se eu mudar, eu vou produzir diferença no meu comportamento, na minha forma de agir, de viver. O meu pensamento vai mudar, como o apóstolo Paulo nos ensina, transformar pela renovação da mente. E aí, assim, eu estarei dando glória a Deus, porque eu vou deixar que esse Deus, que é único, invada a minha vida, para que Ele seja reconhecido como Deus único e maravilhoso que Ele é. Esse tema é maravilhoso, amados, e nós vamos abordar a cada domingo um tema diferente sobre os atributos de Deus. Quando eu dava aula na Faculdade Batista, eu me lembro que esse era um dos livros que nós trabalhávamos lá. E eu dividia os alunos em temas e cada um tinha que apresentar um tema, um dos atributos de Deus. E nós ficávamos maravilhados de conhecer um pouquinho mais, de entender um pouquinho mais quem é esse Deus maravilhoso a quem nós servimos. E que o Senhor possa abençoá-lo e que você queira a cada dia mais descobrir quem é esse Deus, entendendo que a solidão de Deus está posta, é um dos atributos dele, mas ele não é inatingível, ele não está distante de nós, como se nós não pudéssemos alcançá-lo, e ele mesmo diz que a sua mão não está ressequida para que não possa nos acudir. Que você tenha uma boa semana, que o Senhor possa ministrar ao seu coração poderosamente e que a cada domingo você se aproprie exatamente de quem é Deus na sua vida. E eu te faço um desafio, comece a ler a palavra,
Comece a pesquisar na palavra quais atributos de Deus você vai descobrindo, para que você mesmo tenha as suas experiências com o Senhor. Eu quero orar nesse instante. Vamos orar? Senhor Deus, Deus Pai, Deus poderoso, Deus tremendo, Deus grande, Deus infinito, Deus transcendente. Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor é, te louvamos por tudo que o Senhor faz, te louvamos por tudo que o Senhor nos dá. Te louvamos, Pai, por quem o Senhor é. E agora nós te adoramos por cada um dos atributos que o Senhor nos ensinou, que o Senhor nos deu, para que nós, finitos, pudéssemos entender a Tua infinitude. Pai, muito obrigada pelo Teu Filho Jesus, que veio para nos revelar o Senhor, para confirmar tudo o que o Senhor havia planejado desde o início. Obrigada, Pai, porque o Espírito Santo está conosco e nós estamos nos preparando para nos encontrarmos com o Senhor novamente. Muito obrigada por tudo. Que o Senhor continue a nos abençoar esta igreja, abençoar a direção desta igreja, na pessoa do pastor Écio, do pastor Elinaldo e do pastor Alexandre. Cuida, Senhor, de cada professor, cuida, Senhor, de cada diácono, de cada presbítero, de cada líder de ministério, de cada líder de PG, que em nome de Jesus, esta igreja possa mostrar e vivenciar, viver todos os atributos do Senhor nosso Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amém, amados, a paz.